Bom, se você clicou nesse vídeo aqui por causa dessa capa que está dizendo para você desista, Portugal não é para você, eu tenho uma coisa para te falar. Não sou eu que estou dizendo isso, não sou eu que vou falar isso para você, mas se você quer saber quem vai falar isso para você, se você está aí pensando, planejando uma mudança para Portugal, fique comigo nesse vídeo aqui que eu vou falar para você. E se você gosta desse assunto, já peço para você aí deixar um like no vídeo, se inscreva aqui no canal. Se você já falou isso para alguém que você está querendo mudar para Portugal ou está pensando nessa possibilidade de alçar outros voos aí em Portugal, buscar uma melhoria de vida, uma melhor qualidade de vida para sua família, eu vou dizer para você que pelo menos 3 pessoas vão falar para você desistir dessa ideia, que é melhor você deixar quieto isso, não faça isso. A primeira pessoa, eu vou falar para você que vão ser os próprios colegas mais próximos ou até mesmo alguns familiares vão dizer para você, olha, pensa bem, né? Para que você vai mudar para outro país? Não faça isso. Pensa melhor, né? Olha, você vai sofrer muito. Tem muitas pessoas que estão voltando de Portugal, então não faça isso. Essas primeiras pessoas talvez são as pessoas que você mais confia e que você mais ouve. E essas pessoas às vezes elas vão falar isso, nem sempre é por mal, por querer que você não busque uma vida melhor. E também às vezes por mal também, ou aquelas pessoas que estão acomodadas, aquelas pessoas que não querem pensar em uma mudança e não querem que outras pessoas pensem. Mas às vezes são as pessoas que querem você próximas dela, talvez um familiar ali mais próximo, que não quer que você vá embora, né? Porque realmente mudar de país não é a mesma coisa que mudar de cidade, que você pode voltar, visitar a pessoa ali de vez em quando. É mais difícil, você vai visitar uma vez por ano e olha lá. Então, às vezes essas pessoas elas falam isso nem é tanto por mal, é mesmo por vontade que você não vai embora. Só que outras pessoas falam isso com uma forma de negação mesmo, de negatividade, de querer dizer que, olha, né, eu não quero isso para minha vida, não faça isso também não, né? Olha, eu estou acomodado aqui, não faça isso não, vamos manter acomodados aqui. E isso é um grande perigo para você que está pensando em mudar para Portugal. Eu tive uma experiência de quando eu falei para a Isa que eu queria mudar para Portugal, que eu queria fazer um estudo, fazer um doutorado em Portugal. Ela inicialmente falou assim, será? Eu acho que não. Será que isso vai ser bom? Mas em nenhum momento ela desanimou, ela disse assim, não, né, esquece isso, para que a gente vai pensar nisso? Quando eu fui amadurecendo essa ideia, que eu conversei com a universidade, com a orientadora, que seria a minha orientadora depois, ela foi entendendo e foi falando, poxa, eu acho que poderia ser uma possibilidade sim, da gente fazer uma experiência diferente, da gente conhecer um outro país, da gente conhecer outra cultura. E ela foi a primeira pessoa assim que me motivou, sabe? Falou assim, não, vamos fazer isso, vamos tentar, né? Até porque ela já tinha a descendência portuguesa, o avô dela já tinha ido para o Brasil, né? No caso, feito o contrário. Então a Isa já tinha um pouco desse, né, esse sangue aí português. Então eu falei, vamos fazer essa experiência. Claro que no início não é nada fácil, né? Eu era professor do estado, a Isa tinha acabado de se formar na faculdade, tirado a OAB, né? Concluído lá aquela fase de formação. E é claro que foi muito difícil, né, fazer esse processo. E a gente toda hora pensava, poxa vida, será que o que as pessoas estão falando realmente não é melhor a gente deixar quieto? E eu lembro que dois motivos assim foi o que mais me fez pensar nisso, né? E aí eu já quero dizer para você que uma segunda pessoa às vezes que vai te dizer isso, que vai te desmotivar é você mesmo. Foi quando aconteceu que eu marquei a minha ida para fazer o meu visto de estudo, né, no consulado de Curitiba, que pertencia ali à minha cidade, consulado de Curitiba. Então eu fiz a marcação, era presencial, eu tinha que ir lá levar os documentos e bem no dia que eu fui, eu lembro até hoje, era numa segunda-feira, eu organizei tudo, né, para ir, saindo da minha cidade longe, sair no domingo à noite para chegar na segunda-feira cedo. E quando eu cheguei na segunda-feira, lá no consulado tinha uma placa dizendo que a partir daquele dia, exatamente daquele dia da segunda-feira, não era mais lá que era feito o visto e era feito somente numa empresa que era em São Paulo. Puxa, aquilo foi uma decepção tremenda. Liguei pra Isa, lembro que falei, não, Isa, é melhor a gente deixar pra lá, não é pra ser. Poxa, vim até aqui, perdi dinheiro, perdi tempo. Eu lembro que eu tinha ainda pedido uma saída do trabalho pra fazer isso. Falei, não vou, né, perder mais tempo com isso.
E aí a Isa falou, não, calma, volta, vamos conversar. Eu ainda tentei lá no consulado, né? Expliquei o meu caso. Falei, olha, eu vim de longe só para fazer o visto, eu preciso ir para Portugal, passei lá na seleção do doutorado, eu vou começar a estudar lá. E a pessoa, ela falou, olha, simplesmente não é mais aqui. Até sexta-feira era. E eu disse, mas olha, quinta-feira eu liguei aqui, eu mandei uma mensagem aqui e perguntei se estava tudo certo. Me mandaram uma resposta aqui, ó, dizendo que estava tudo certo. E a pessoa disse, não, quinta-feira era, né? Mas a regra veio que na sexta-feira à tarde, a partir de segunda-feira, a gente não era mais autorizado a emitir vistos. Eu falei, puxa vida, mas é absurdo, né? Ali talvez eu já não tá, eu poderia já começar a entender um pouco de como é Portugal. Às vezes uma coisa muda de uma hora para outra, assim, sem muita explicação. Mas eu voltei muito decepcionado com aquilo, voltei para casa e a Isa falou, não, vamos tentar, vamos fazer, vamos ver como é que é. E aí eu fui me informar que era uma empresa em São Paulo, tinha que juntar outros documentos, era uma taxa maior, era uma empresa terceirizada, que ainda hoje é a VFS. E aí eu falei, não, e agora eu vou para São Paulo? Puxa vida, né? Para São Paulo vou ter que conseguir lá uma nova saída do trabalho, vou marcar lá novamente para ir, né? Marcar novamente. E aí eu fui, marquei para um dia lá e eu me lembro bem que nesse dia tava um dia frio. E marquei, eu comprei a passagem, eu ia de avião. E aí no dia que eu acordei, eu vi que tava um dia meio chuvoso, assim. Eu falei, bom, feliz, né? Vou fazer meu visto hoje. Saí de casa, fui até o aeroporto, cheguei no aeroporto. Mais um comunicado lá, que os voos estavam cancelados, porque por causa do mau tempo não dava pra... O avião, na verdade, ele nem aterrissou, então não dava pra ir, porque nem tinha um avião lá. Então foi cancelado, pra remarcar a passagem. E aí mais uma vez eu falei assim, não, é pra esquecer isso mesmo, vamos deixar pra lá isso, não é pra ser. E aí voltei pra casa, falei pra Isa de novo, a Isa falou, não, calma, vamos pensar, né? Talvez isso seja pra gente continuar tentando, né? Vamos lá, vamos tentar mais uma vez. Remarquei mais uma vez lá no escritório, lá na VFS, que era onde fazia o visto. E aí consegui, marquei lá por um dia, pra um horário mais tarde, assim, pra não pegar aquele horário da manhã, que às vezes era um horário que tinha mais chuva. E aí consegui embarcar, fui, né? Cheguei em São Paulo, fiz o visto, solicitei o visto. Bom, deu tudo certo, o visto chegou e chegou aqui, ali uns dias antes da minha data que eu estava marcado para ir para Portugal. E foi uma história assim muito intrigante, porque foi em momentos de não é pra ser, não vai ser, vamos desistir disso, não vamos fazer isso não, vamos deixar para lá. Ao mesmo tempo, não, vamos continuar tentando, vamos, né? Vamos fazer, vamos continuar, não vamos desanimar. Às vezes é para ser isso mesmo, né? É para provar a nossa persistência. E é claro, depois todo aquele processo, né? A gente vendeu todas as nossas coisas, alugamos nossa casa, ficamos ali, né? Organizando ali as coisas finais para a gente poder mudar. E, bom, tinha o meu carro, eu vendi meu carro para poder ter ali juntar um tanto de dinheiro para a gente manter ali o inicial. E bom, e a gente foi, e aí a gente já contou essa história aqui em outros momentos do canal, se você quiser ter, depois tem outros vídeos falando sobre isso. Mas a terceira pessoa que vai te desmotivar também são os próprios portugueses. Alguns portugueses, infelizmente, né, devido a alguns preconceitos ou até a maneira como enxergam os brasileiros, às vezes veem que o brasileiro é um perigo, né? Por que esses brasileiros não ficam no Brasil, querem vir para Portugal? Na verdade, eles pensam isso porque eles acham que os brasileiros vão tomar todo o dinheiro, né? Ou, sei lá, pegar os trabalhos. Então, assim, muitos portugueses falam isso. Então, muitos portugueses vão te desmotivar se você fazer alguma pergunta num grupo, uma comunidade no Facebook ou em grupos de WhatsApp. Porque, realmente, muitos portugueses não querem que os brasileiros vão para Portugal por vários motivos. Então, cuidado, né? Olha, primeiro, né? Aquelas pessoas que estão mais próximas de você. Segundo, você. Às vezes você mesmo vai querer se desmotivar a tomar essa atitude, essa decisão. Em terceiro, os próprios portugueses. Mas o que eu quero falar nesse vídeo de hoje, né? É que, olha, as pessoas próximas, os colegas, aquelas pessoas que vão te desmotivar, que vão dizer pra você, pra que você vai fazer isso, né? Esquece isso, olha, fique no Brasil mesmo. Talvez essas pessoas você não vai conseguir mudar. Talvez você pode ouvi-las, você pode não ouvi-las, mas você não vai conseguir mudar. Os portugueses também, você não vai conseguir mudar a maneira deles pensarem, a maneira como eles enxergam alguns brasileiros. Não são todos os portugueses, são uma pequena parte. Mas essa terceira pessoa que é você mesmo, essa sim você vai poder mudar. E o que você pode fazer? Primeira coisa, busque conhecer.
busque entender mais sobre Portugal, conhecer a cultura dos portugueses, conhecer a realidade de Portugal, conhecer o que eles gostam, o que eles pensam, conhecer as músicas, conhecer a história. Isso é muito importante, porque nós brasileiros, infelizmente, nós conhecemos muito pouco a história de Portugal. Então, conhecimento é muito importante. Eu acho que se você conseguir buscar informações, conhecimentos sobre Portugal, sobre os portugueses, sobre o mercado de trabalho, sobre a inflação, sobre tudo aquilo que é importante, que afeta a sua vida, isso vai ser muito importante para sua decisão, e principalmente o segundo passo, que é o que? O planejamento. A gente fala muito sobre isso, talvez você já ouviu muitas pessoas falarem sobre isso, sobre planejamento, né? Busque fazer um bom planejamento, e talvez pode até ser uma coisa óbvia, né? Mas não é tão óbvio assim, porque infelizmente muitos brasileiros acham que chegando em Portugal, né, vão dar um jeito, vão conseguir se organizar e vão conseguir, né, dar um jeitinho ali. E não é bem assim. Portugal é mais complicado, né? As coisas não são tão simples. Você chegando em Portugal, você não vai conseguir se legalizar de forma tão rápida. Tem as burocracias que você vai ter que vencer, e muitas vezes, devido a essas burocracias, você vai passar alguns perrengues. Sem a documentação necessária, vai ser mais difícil você conseguir trabalho. Sem a documentação necessária, vai ser mais difícil você conseguir arrendar uma casa, alugar uma casa. Vai ser muito mais difícil você ter direitos, né, no país. Então é muito importante para buscar esse planejamento. E o planejamento é o quê? Primeiro, financeiro. Pensar em uma condição que você tenha pelo menos um básico para viver ali por alguns meses, sem se preocupar se você vai ter que arrumar um trabalho ali naquele momento, no inicial. Dinheiro para conseguir deixar caução para alugar uma casa, porque imagina, se você está chegando no país, você não tem os comprovantes ali necessários. O que você vai ter que fazer é deixar os caução, né? Às vezes é 3 aluguéis adiantados para você poder entrar numa casa. Então é muito importante fazer isso, né? Planejamento financeiro. Planejamento também emocional. Muitas vezes as pessoas não têm esse planejamento emocional, né? Nessa festa de mudança, de vai para um outro país, a gente acaba não trabalhando esse planejamento emocional. Foi uma das coisas que eu falo muito com a Isa, que a gente teve bastante problema no início. O emocional nosso ficou muito abalado porque a gente talvez não trabalhou muito isso antes, não conversamos muito, a gente não buscou essas informações, a gente não planejou talvez como a gente precisava ter planejado. A gente pensou no visto, a gente pensou na documentação, a gente pensou no dinheiro, que era ali importante, mas a gente não pensou em outros aspectos. Então é sobre isso que a gente vem falando aqui no canal, né? Esse canal que a gente fala de Portugal, fala das nossas experiências em Portugal. Então a gente está sempre aqui tentando refletir, trazer algumas reflexões sobre isso, né? Se você pensa em mudar para Portugal, primeira coisa, né? Não desista. Não ouça todas as pessoas que falam para você desistir. Às vezes não ouça você mesmo que está falando, não é para mim, não vai dar certo. E realmente o desafio é muito grande. São muitos obstáculos que precisa ter que vencer, mas ao mesmo tempo aquilo que é de bom, as coisas boas também são muito boas, são grandes coisas. Então vale a pena, tem que colocar na balança, né? Será que vale a pena ou não? O que pesa mais? Então é justamente sobre isso que eu queria falar nesse vídeo aqui. Sei que talvez aqui está se tornando muito redundante, às vezes é muito repetitivo falar sobre isso, mas fica aqui esse vídeo para você. Se você gostou, peço para você ir mais uma vez deixar um like, se inscrever aqui no canal, para nos ajudar e ajudar também que esse assunto, esse conteúdo chega para mais pessoas que precisam ouvir isso hoje, que precisam entender isso hoje. Então, não sou eu que vou falar para você desistir, pelo contrário, eu vou falar para você, vai lá, organize, se anime. Se você precisar de um auxílio, de uma assessoria, nós fazemos esse trabalho aqui no Brasil. Se você está pensando em fazer isso com a sua família e não quer correr risco, não quer passar tanto perrengue aí no começo, principalmente no começo que é mais difícil, nós temos um escritório aqui no Brasil, fazemos esse trabalho de assessoria para vários lugares, para várias pessoas. Já fizemos isso com várias pessoas aqui no Brasil e também em outros países, mas especialmente no Brasil. Então fica aqui. Embaixo tem aqui os nossos contatos. Se você tiver interesse, pode entrar em contato. Também vou deixar aqui para você o nosso Instagram. Se você quiser também seguir a gente lá no Instagram, lá a gente posta assuntos mais diários. Então, se você quiser acompanhar a gente lá no Instagram, também está aqui o nosso @. No mais é isso. Agradeço você ter ficado até aqui comigo nesse vídeo. E, bom, espero você até o nosso próximo vídeo. Valeu, um grande abraço. Tchau, tchau.